Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esta é a aula de número 20, aula do nosso curso de filosofia, aqui no YouTube, curso este voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Aqui quem fala é o professor Leonardo, aula 20, terminamos o que eu chamo de módulo 1, tomo 1, ou a parte de fundamentos aí da filosofia. Você, durante essas 20 aulas, você teve uma noção geral do que é a filosofia. Geral e até aprofundada. Agora, no próximo módulo, mais para frente, pretendo começar em epistemologia, seguir mais ou menos essa sequência. Depois ética, depois estética, depois política, depois metafísica e por último a lógica. Seguindo essa sequência, nós vamos fazer um giro por toda a filosofia, num apanhado geral assim de introdução, porque mais profundo do que isso você consegue ter lá nos meus cursos as grandes questões da filosofia. Você vai ver questões mais profundas do que nós vamos ver, do que nós já vimos, né? E do que nós vamos ver ainda aqui, se Deus quiser, no nosso curso. Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada. Sinta-se à vontade aqui de compartilharmos o conhecimento. Eu sempre tive, aproveitar esses primeiros momentos antes da aula número 20, eu sempre tive vontade de compartilhar o que sei, o que aprendi. Hoje em dia, uma pessoa, para ter acesso a uma aula de filosofia com esses detalhes, com esses pormenores, é difícil numa escola, ter que pagar muito caro numa escola. E aqui você está tendo acesso a esse conteúdo. Você que está aí no ensino médio, você que já terminou seus estudos e quer também aprender e se aperfeiçoar, você pode ficar à vontade aqui com a gente. Então vamos começar. Aula número 20. Aula número 20 de filosofia. A gente diz que o curso, pessoal, é de pré-vestibular e concursos, mas na verdade você leva isso também para um conhecimento geral. Tranquilo? Joia? Deixa eu só posicionar aqui a câmerazinha. Muito bem. Os ramos da filosofia nós já vimos ele esboçado lá numa das aulas lá atrás. Agora já aparece para você aí na tela os principais ramos. Agora vamos estudar o conceito desses principais ramos. Vamos ver então? Chamamos principais. Vou pegar aqui a canetinha, um segundo aqui para a gente começar a atingir isso aí, né? Começar a atingir aqui, deixa eu colocar aqui em 30%, que eu gosto. Pronto. Os principais, chamamos os principais não por serem mais importantes. Eles são ramos principais. Não é porque são mais importantes, mas por servirem de corolários. Expressão bastante utilizada aí na área jurídica, né? A minha formação também aí em direito, né? Corolário é de coroa, ou seja, algo que que vem antes, que é o mais antigo, que é um precedente, que acaba sendo de alicerce para a coisa, sabe como é? Então, esses ramos que nós vamos estudar agora são corolários, são princípios, são precedentes dos outros ramos do direito. Por exemplo, filosofia do direito não é um ramo corolário. Ele está interligado lá com a política, está interligado com a ética. Tranquilo? Filosofia da religião está interligado com a epistemologia, com a ética. E assim vai. Não por serem mais importantes,
mas por servirem de corolários, ou seja, precedentes de muitos outros ramos e áreas da filosofia. Por ser a mais geral possível e acharmos que de algum modo são absorvidos no estudo dos principais, deixaremos lamentavelmente de fora dessa lista, uma lista que eu preferi, vamos dizer assim, fechar assim, seguindo a maioria dos livros, tá legal? Livros didáticos, seguindo, não são muito claros, alguns livros nem né, relacionam, tá? Eu deixei de fora a história da filosofia, lamentavelmente coloquei ali, né? História da filosofia, ela serviria para, eu pretendo depois do último curso, lógica, né? Se Deus nos permitir, né, e eu conseguir, avançar com história da filosofia, cada filósofo, mas na verdade agora seria um estudo inverso. Seria um resumo do filósofo com aquilo que ele falou dentro dos ramos da filosofia. Por exemplo, vamos estudar aí o Platão, um exemplo, não é? E aí nesse resumo de história da biografia, enfim, do Platão, tá? Ali estaria um resumo do que nós já vimos anteriormente. Tá? Só que antes de estudar os filósofos, estudaremos as escolas e por aí vai. Né? Tranquilo? Então, história da filosofia, lamentavelmente, ficou de fora, mas lá no fundo a gente vai. Né? É um ramo, é um hiper-ramo. Eu acho errado sobrecarregar a história da filosofia com o que é estudado dentro de cada área. Eu acho isso errado. Por exemplo, vamos estudar aqui, não é errado, é antididático. Vamos estudar aqui, todo mundo faz isso, na verdade, né, pessoal? A maioria dos professores faz isso. Não estou dizendo que está errado, mas é um negócio que para o estudante, para quem está começando, não vai ter uma pegada legal. Ao meu ver, eu preferi dividir pelos ramos da filosofia. Porque na história o cara vai estudar ali o pensamento dele, beleza. Aí daqui a pouco, por exemplo, está lá o Aristóteles, vai falar sobre ética, política, metafísica, e fica tudo desfragmentado, cara. Sabe? E o outro filósofo falou sobre o que? Não, só falou sobre ética, um exemplo. Fica um negócio assim, parece que falta algo. O cara vai escrever 200 vezes no caderno dele a palavra estética, por exemplo, a palavra ética, 200 vezes, epistemologia, epistemologia, epistemologia. Fica, não é? Cada autor, 200 autores, 200 vezes escrito a palavra epistemologia, um exemplo. Então fica, ao meu ver, desorganizado. Então nós estamos aqui, né, esquematizando mais aí a filosofia, colocando ela mais, pô, o cara consegue bater o olho, estou entendendo aqui a linha de raciocínio. E a sua introdução e fundamentos e os estudos das grandes questões. Então deixo de fora também a introdução e os fundamentos, que é isso que nós vimos aqui, tá? Introdução e fundamentos, é isso que nós vimos. Beleza? Os fundamentos da filosofia, a parte introdutória dela. E também grandes questões. Estudar, por exemplo, Deus. Né? Deus. Colocar o estudo de Deus dentro dos filósofos, também é outra coisa que vai sobrecarregar. Né? Vai colocar lá, por exemplo, São Tomás de Aquino, Deus. Spinoza, Deus. Aí daqui a pouco aparecendo um monte de vezes a expressão Deus ao longo do... Né? É melhor estudar assim, ó, Deus, porra, o que né, as concepções sobre ele. Dentro do estudo de Deus, as concepções sobre ele, os títulos dados pelo filósofo. O que o filósofo tal, então daí você tira 10 filósofos que falaram sobre Deus, 20 filósofos falaram sobre Deus, pega os 20 e ali estuda. É essa a ideia das grandes questões. Percebe? Verdade. E assim, isso também serve para verdade. Bom, isso é só uma sugestão, caso do outro lado aí o colega seja professor, né, adotar essa linha aí de organização, beleza? São eles, vamos ver quais são. Mas estudar também a história da filosofia e cada autor, né, com os fenômenos, eventos, não que está errado, mas
Não tá, também é legal, também é legal. E nós, se Deus quiser, vamos fazer isso. Mas só que de uma forma muito sintetizada. Isso aí nós já vimos, CPM com remissão. Tranquilo? Para não entupir muito isso aqui. Muito bem, vamos lá. Epistemologia. Primeiro ramo. Beleza? Epistemologia. Epistemologia, primeiro ramo. Segundo, aqui ó, ética. Terceiro, política. Quarto, estética. Quinto, metafísica. E a lógica. Então tá lá. Epistemologia, ética, política, estética, metafísica e lógica. Conta comigo. Epistemologia. Vamos colocá-los aqui na frente então, ó. Primeiro, naquela sequência que está ali. Epistemologia. Epistemologia. Segundo. Qual que nós colocamos aqui no segundo? Ética. Voltando. Ética. Vamos lá. Ética. Segundo ramo, vamos estudar o conceito dele aqui nessa aula. Mais para frente vamos ver tudo de ética. Política. Política. 3. Política não é essa lixeira que você está vendo, né, de política aí não, gente. Tá legal? Não é isso aí não. Não tem muito a ver com isso não. Tem, mas não tem muito. Política 3. 4. Vou puxar para cá. 4. Depois de política. Estética. Depois, metafísica. 4. Estética. Já vai se familiarizando com os nomes. Depois, 5. Metafísica. Metafísica. E por último, 6. Não é que é menos importante, negativo. Me amarro nessa área aqui, ó. Porra, legal demais, mano. Lógica. Na verdade eu sou apaixonado, eu amo todas, né? Mas essa última aí também é porra, cara, meu irmão. Essa última aqui é legal demais, mesmo, tá? E lamentavelmente deixamos de fora aqui, ó, história da filosofia. Vou colocar aqui, ó, história da filosofia. Pronto, só abreviação. E por último, grandes questões da filosofia, que tá lá meus cursos, hein? Já tem 4 lançados, tá? Grandes questões da... Aí, ó. Grandes questões da filosofia. Seriam aí ramos também, tá? Tem outros, né, pessoal? Tem outros, mas esses aí, história da filosofia, epistemologia, ética, política, estética, metafísica e lógica, e também as grandes questões da filosofia, e claro, ainda tirei aqui, né, a introdução e os fundamentos. Já está lá a apostila sendo vendida, pessoal. Compra lá, esse curso que nós estamos fechando hoje. Introdução e fundamentos. Aí, isso aí são, beleza? Aí, isso aqui é um estudo completo, né? Completo de filosofia, beleza? Muito bem, vamos então a esses principais ramos. Vamos estudar o primeiro, esse aqui, ó, o conceito, né, de epistemologia. Já aparece para você aqui, ó, epistemologia, no grego episteme. A episteme, pessoal, é o contrário da doxa, já vimos anteriormente. Doxa, mera opinião. Episteme, conhecimento. Beleza? Doxa, lembra? Doxa é diferente da doxa, que é mera opinião. Mera opinião. Anota aí no seu caderno.
A episteme, ou a epistemologia, é o ramo do conhecimento, é o ramo da filosofia, que vai se debruçar sobre o conhecimento. Tá aí. Então ela vai estudar, pessoal, como que o conhecimento vai ser adquirido. Como é que o conhecimento aparece? Como é que ele é formado no indivíduo? Tá entendendo? E sua aquisição, ou seja, como é que ele é apreendido, como é que ele é, né? Como é que ele é captado? Isso chama gnosiologia. Observando questões tais como formas de conhecer, o modo de conhecer. Inclusive, o Léo gravando essa aula, está ali inclusive na minha mesa. Estou andando com a próxima pós-graduação em epistemologia. Eu pretendo pós-graduar em todas, se Deus me permitir. Epistemologia, inclusive, é o nosso próximo curso. Epistemologia, aqui no YouTube, gratuito. Então, pessoal, é a forma como o conhecimento é formado na mente da pessoa. Não na mente, mas no ser humano. Né? Forma de se conhecer. A linguagem, o pensamento é estudado. A ideologia, a consciência. Tudo isso é estudado na epistemologia. Joia? Então, ela vai estudar a teoria do conhecimento. A epistemologia vai estudar a teoria do conhecimento. Conhecimento. Anota isso no seu material, já está a palavra conhecimento ali em cima. Joia? Mas ela vai estudar a teoria do conhecimento. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos então no próximo slide ver aí o segundo grande ramo, né, da filosofia, que é a ética. Do grego ethos, significa costume. Cuidado aí. No grego ethos, costume, mas costume se refere ao estudo da moral. Cuidado com essa questão, beleza? Cuidado com essa questão, porque, né, se isso vier aí para você, é assim que se interpreta. É o ramo que estuda a conduta, as virtudes e os valores. Valores. Isso é muito estudado aqui em ética, pessoal. Isso se dá o nome de axiologia. E é comum alguns livros, pegar, pessoal, a axiologia e, vamos dizer assim, colocar aí como um outro ramo da filosofia. Percebe? Não fazer muita distinção. Mas, na verdade, a axiologia vai estudar os valores. Os valores são muito apreciados. Forma de valores, o que se entende por valores, quais os tipos de valores. Vários filósofos falaram sobre isso. Tranquilo? Bom, a ética também vai tratar do estudo dos princípios que orientam e disciplinam o comportamento humano. Então, o comportamento, né, humano, como é que o cara vai se comportar? Joia? Ela declina-se ao estudo da moral, conforme eu falei, e refletirá sobre a prática do bem, num status primário e outras questões. Prática do bem num status primário, o que quer dizer isso? Vai estudar o bem, o que é o bem, como se fazer o bem, a origem do bem, o que entendeu aquele filósofo por bem, beleza? Filósofo X entendeu o bem dessa forma, filósofo Y entendeu o bem dessa forma. E o que é o sumo bem? O que seria isso? Então essas questões são, inclusive, sumo bem, mais estudado lá na metafísica, mas... Né? E outras questões, por exemplo, o direito, ela estuda a justiça, a liberdade, a moralidade, as relações entre vontade e paixão, que às vezes o cara tem vontade, mas aquela paixão agride um outro bem, né? E o dever de conduta, um agir nas relações pessoais e também profissionais. Beleza, pessoal? Essa é a ética. Vamos então para a política. Política, extraindo do grego polis, significa cidade. Polis significa cidade. É o campo da filosofia que observará os fatos
envolvendo as relações de poder. Então tem lá relações de poder, a emanação do poder, o poder chegando na sociedade de alguma forma. O poder, por que nós votamos? Né? Aí envolvido uma relação de poder. Percebe? Então isso é estudado na política. As classes sociais, né? A cultura, o trabalho, a lei, a submissão, a violência, inclusive linkando com outros ramos aí, né, do conhecimento, por exemplo, a sociologia, o direito e por aí vai, a dominação, a revolução, o bem comum, a democracia, beleza? Ela vai analisar e, em apertada síntese, questões que orbitam sobre o Estado, sobre as formas de governo, sobre os regimes do governo, de governo, sobre os direitos políticos, sobre o cidadão, sobre a vida em sociedade. Tudo isso é política, beleza? É política na ótica aí da filosofia e é um campo, um ramo da filosofia. Muito bem, estética. No grego, aesthesis, que significa sensação. Interessante, né? Aesthesis, sensação. Aqui tem a ideia, pessoal, dos 5 sentidos mesmo. 5 sentidos, hein? 5 sentidos. Sentidos. Aí, 5 sentidos. Você lembra os 5 sentidos? Visão, audição, olfato, paladar e o tato. Tá aí, né? Os 5 sentidos. A estesis é estudado na estética. O cara tá vendo, puxa, que coisa bonita, né? Estudado lá o belo. O cara tá vendo uma obra de arte, um quadro. Que coisa bela, né? A formação do gosto é estudado lá, ó. O gosto, a formação do gosto. Gostei, não gostei. O belo, o feio. E outras, entre outras, suas perguntas incidirão sobre as questões que envolvem a arte, a criatividade, o gênio artístico, né? A beleza, a feiura, a perfeição e o sublime. Tudo isso é estudado na estética. Metafísica. No grego, meta, tá, fisicar. Meta, olha lá, ó, tá, fisicar. Né? Põe esse o nome aí da tua filha. Metafísica. Pô, aí, mano. Tu gosta de filosofia, se tu fizer isso, cara. Tu realmente tá aprovado aí, né? Seu nome será Metafísica. Pô, chamou a criança de metafísica, mano. E o que seria a metafísica? Olha aqui, pessoal. É o que vem depois da física. Então presta atenção aqui. A metafísica, tá aqui a física, ó, o mundo físico. Tá aqui o mundo, ó. O mundo. Beleza? O mundo físico. Aqui o planeta Terra, beleza? Assim, ó. Com aquelas camadas, né? O núcleo, né? Troposfera, atmosfera e por aí vai. Beleza? Então, aí depois vem lá as galáxias, né? Cada uma delas com estrelas, com sóis e por aí vai. Beleza? Aqui está o nosso Sol, aqui, ó. Aqui o nosso Sol. Ó. Parece um ovo, né? Ficou parecendo um ovo aí. Vamos supor que isso seja o Sol. Beleza? Beleza? Aqui a Lua, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar, hein? Ah, acho que deu para fazer alguma coisa ali, né? Tranquilo. Pô, mas pessoal, isso aqui é o mundo físico. Aí, isso aqui é o mundo físico. É o cosmos. Cosmos. É o mundo da física. É o mundo da physis. Presta atenção aqui, pessoal. Physis. Aí. Physis. E aí, atravessando esse mundo todo, nós temos, atravessando, utilizando o prefixo meta. Meta significa através de, através, ou atrás, através, beleza? Meta e através, esse prefixo aí,
Prefixo é um sufixo que vem antes. Beleza? Pré, vem antes. A metafísica ela vai através da física. Ou seja, através do mundo físico. Então vai atingir, pessoal, um mundo, o quê? Do além. É isso mesmo. Um mundo sobrenatural. Um mundo não natural. Um mundo sobrenatural. Isso é a metafísica. Vamos ver o que estuda lá. Aí. Transcende a ordem da physis, inclusive com Y. Só consertar ali. Beleza? Aqui. Pronto. Transcende o mundo da física, da physis. Por exemplo, a natureza, o espaço, o tempo. Né? Ela ultrapassa o tempo cronos e entra num tempo eterno. Lá nas grandes questões da filosofia, nós vamos estudar, ainda não lancei esse curso, o tempo. Aqui, pessoal, aqui embaixo, o tempo é o cronos. Aí, ó. Cronos. Perdão. Assim. Tempo aqui é o tempo do cronômetro. É o tempo do cronômetro. Beleza? Só que lá nesse mundo que eu estou falando, o tempo é o aion. Aion. Esse tempo é um tempo eterno. Um tempo, né, fora da physis. Em outra atmosfera. Beleza, pessoal? Voltando. Cuida do conhecimento dos princípios e fundamentos últimos das coisas. Beleza? Da realidade e de todos os seres. Foca sobre as questões do universo, da realidade. Aí, ó, universo, a realidade. Beleza? Os fenômenos que permeiam a existência. Rendendo a atenção em objetos como, por exemplo, a vida, a morte, que é o Thanatos, a relação do homem com a religião, é estudado, o existencialismo, a fenomenologia, o ser e também Deus. Muitas outras coisas estuda, né? Essas relações que eu estou colocando em todos os campos da filosofia são só exemplos. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Próximo ramo da filosofia, último conceito aqui para ver, a lógica. É uma expressão que tem a ver com o bem raciocinar. Beleza? Ela se concentra em estudar a ordem dos processos. Muito interessante, ó, pessoal. Dos processos de conhecimento através de medições. Então a lógica é bem familiarizada aqui, beleza? Com a matemática. Vou colocar aqui, ó, a lógica bem ligada aqui com a ciência que você conhece por matemática. Matemática, para você ficar aí por dentro da parada. Só voltando um pouquinho, a metafísica está mais ligada com o que não tem nada a ver com isso, tá? Mas está bem assim, linkada com a teologia. Está bem linkada aí com ela. Não são coisas iguais. Não venha confundir as coisas aqui não, porra. Não vem colocar palavra na minha boca, não. Teologia não tem nada a ver com metafísica. Nada. Beleza? A estética tá ligado aqui com o estudo, pessoal, da ciência, da arte. Arte e estética andam juntas. Quem vai fazer faculdade de artes vai ter que estudar essa matéria aí na filosofia. Não tem jeito. A política, colocaríamos aqui a geografia e a história, né? Ligações aí com a história. Também com a geografia. E também eu colocaria aqui o direito. O direito como
principais, vamos dizer assim, ciências e ramos do conhecimento ligado aí na filosofia. Beleza? Na ética, número 1 é o direito, claro. Direito, que não tem nada a ver, não tem muito a ver com justiça, né? O estudo. E é isso aí, tá? Direito, colocaria também um pouco de história, mas mais aí mesmo é o direito. E nessa primeira aqui, na epistemologia, um modo de conhecer. Aqui entra, né, toda a pedagogia, me parece aqui, tá? A pedagogia, tanto que existem pedagogos ou correntes pedagógicas que puxam muito aqui para essa construção. Então, eu colocaria aqui na epistemologia a pedagogia como a maior, vamos dizer assim, a mais ligada aí nesse processo de conhecimento. Tá? Outras também, mas a pedagogia me parece a mais ligada. Muito bem, vamos lá. Ali já a questão aparecendo para a gente, né? Lógica, voltando aqui no estudo da lógica, né? Lógica, então, né, para você entender aí, ela está bem ligada à matemática. Ela se concentra em estudar a ordem dos processos de conhecimento através de medições, beleza, da linguagem. Medições através da linguagem, através da dedução. Pelo incrível que pareça, a linguagem, né, vamos estudar lá em Wittgenstein, ela expressa uma sequência, um fenômeno lógico. A gente deixa de entender determinadas coisas por causa da linguagem que está sendo utilizada. Por que lá no ensino médio você nunca entendeu filosofia? Por quê? Porque a linguagem ali, de repente, utilizada, ou a maneira que foi tratada, de acordo, né, com a tradicionalidade ali dos livros, fica difícil para o cara visualizar o que é aquilo. Beleza? Da dedução, da testagem. Então é muito, né, a questão do teste, a questão da testagem, para ver se aquilo é daquela forma mesmo. É verdadeiro, é falso ou verdadeiro. O que é aquilo? O raciocínio. Dentre outros, ela investiga conceitos lógicos, os seguintes conceitos lógicos. Ela investiga o juízo, o argumento, a inferência, a validade do argumento, a falsidade, o silogismo, a tautologia, a falseabilidade. Joia? Falseabilidade eu coloquei aqui, mas pode ser colocada também lá na epistemologia. Tá? Mas não estaria errado não colocar aí. Me parece mais, vamos dizer assim, eu de repente vou colocá-la, vou estudá-la lá na epistemologia mesmo. Tá? Muito bem. Pessoal, dentro do que nós vimos, vamos fazer essa questão de prova aí, da FEPESE. É uma questão de concurso, né? São considerados ramos da filosofia. Fechou. Beleza? Pessoal, epistemologia é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lógica é verdadeiro. Metafísica é verdadeiro. Axiologia você vai considerar como ética. Ética. Alguns livros põem. Então você considera isso aqui como verdadeiro. Meritocracia não existe. Não existe mesmo isso aqui. Né? Isso aqui é outra coisa. Não existe como ramo. Né? Então, epistemologia, lógica, metafísica, ética ou axiologia, você vai considerar como gabarito 1, 2, 3 e 4 verdadeiro, D de dado. Beleza? Aqui, um busto. Eu coloquei uma foto bonita, né? Achei essa foto muito bonita. Aproveitei para inserir aqui no nosso estudo. É um busto dos filósofos. Desse fotógrafo aí, me parece um nome Mohamed. Me parece um nome palestino. Né? Muito bonito eu achei essa apreensão fotográfica. Acabei colocando aqui no nosso estudo. Bom, indicação de filme está aí. Matrix é fantástico.
Na primeira metade do filme, eu acho que é o principal filme de filosofia que nós temos em todo o planeta. É esse filme aí, Matrix. Só que ele é filosofia pura na primeira metade, que na segunda metade é só tiro e bomba, né? Então, mas na primeira metade, cada frase é um filósofo. E dá para contar aí pelo menos olha, atravessa 10 filósofos tranquilo, pessoal. Claro que se o cara não reconhecer aquilo, né, não reconhecer aquela ideia filosófica ali, fica impossível. Para ele vai ser tudo tiro e bomba, né? Para ele vai ser tudo um filme como um outro qualquer. Mas esse filme aí, na primeira metade dele, é só filosofia. Cada frase, o camarada que montou esse filme, né? Não sei agora que é o autor, vou ficar te devendo. Cada frase, pessoal, foi de vamos assim, do pensamento de um filósofo. Cada frase. O cara montou aí uma espécie de um Frankenstein filosófico na primeira metade do Matrix. Na segunda, só tiro e bomba, não tem nada de filosofia. Nada. Parece um outro autor, né, escritor ali do filme assumindo, né, e porra, nada a ver. Você encontra mais um pontinho ou outro que queira ali tentar resgatar alguma coisa, aí fica mais difícil. Beleza? Tá aí, pessoal, lancei ontem, melhor, né, de madrugada, essa apostila deste curso que nós estamos. Eu chamei essa apostila de tomo 1, aqui ó, tomo 1, Introdução e Fundamentos. Tomo porque vem de tomografia, vem de repartição. Apostila 1. Ela vai vir com essa cor aí amarela, tá em PDF, eu já imprimi a minha, claro, né? Que eu imprimi a minha. É um material ímpar. Ímpar. Você não vai encontrar nada nem perto disso aí, velho. Por aí. Nem perto. Tá legal? Aí, professor, ela tem perto de 60 folhas, né? Não é um completo, é introdução e fundamentos. É esse curso que nós tivemos. Eu coloquei isso tudo lá. Beleza? Ela vem também com 100 exercícios e 150 questões. Professor, não é pouca coisa, não. A letra tá tamanho 8, miudinha. Eu gostei porque acho que fica mais bonito assim, tá legal? Letrinha pequenininha. E vem essas obras de arte todas que eu coloquei. Quer dizer, um estudante aí de repente de arte tá também podendo, né, estudar numa fonte legal. Beleza? Aí a filosofia. Estão todos convidados. Não é só uma apostila de conhecimento geral. É uma apostila que vai te deixar mais, né, mais conhecedor das coisas, beleza? Não tem nada igual. Esse é o tomo 1. Pretendo agora, já estou andando, já escrevendo, né, o tomo 2. Vai vir junto, se Deus quiser, com as aulas, o nosso segundo curso, segundo módulo aí, que é epistemologia. Valeu, pessoal? Inclusive andando junto com a pós-graduação de epistemologia. No tempo certo eu vou colocar lá no Instagram para vocês verem lá meu certificado. Se Deus quiser eu vou conseguir. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Felicidade, bem e mal, intuição, amor e paixão. Grandes questões da filosofia. É pro cara que quer, assim, sair da Matrix, velho. É isso aí. Sair da Matrix e por entrar realmente num estudo muito mais sólido sobre o que é, sobre quais são as grandes questões da filosofia. Beleza? Meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço demais a sua presença aqui no nosso curso, né? Agradeço demais a sua presença aqui no nosso curso. Fique à vontade para comprar lá a nossa apostila. Peço a sua colaboração lá naquele Pix que está em outros vídeos. Nós, se Deus quiser, para manter aqui o canal, né? Se Deus quiser, vamos começar a estudar
a epistemologia, e é isso aí. Juntos, rumo aí a esse grande apanhado de conhecimento, conhecimento para a vida, conhecimento para melhorarmos como um ser humano, né? E também aprendermos conhecimento simplesmente por saber, né? Simplesmente por saber. Saber por saber e saber para ser melhor, né? Saber por saber e saber também para sermos melhor, né? Porque ser melhor é sempre melhor. É isso aí. Pessoal, ficamos então por aqui. Te aguardo então no próximo encontro. Se vier, se Deus quiser, eu lá continuar, né, com a aula 20, será 21. Será 21, entrando no próximo assunto aí, epistemologia. Um abraço a todos. Fique com Deus. Foi muito bom ter você aqui. Mais uma vez. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar para o colega que está estudando filosofia. Um abraço a todos. Tchau. Fique com Deus. Valeu.